Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Startupeiros, que hoje vai celebrar literalmente. A gente vai falar com a CEO dessa startup que cuida da organização de eventos da melhor maneira possível. Vamos juntos! E já estou aqui com Camila Florentino, CEO da Celebrar. Temos festa por aqui hoje no Startupeiros, eventos. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada pelo convite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. E aí, conta pra gente, o que é a Celebrar no mercado? A Celebrar é uma Eventech, ou seja, a gente desenvolve tecnologia para aumentar a eficiência do mercado de eventos na América Latina. Hoje o nosso produto, ele é uma plataforma one-stop shop que conecta enterprises com micro fornecedores de serviços para eventos em todos os estados do Brasil. Que legal. E os desafios para as diferenças regionais e tal, como é que são os polos? Hoje 70% do volume ainda está no Sudeste, 70%, 75%. A gente tem fornecedores em todos os estados e hoje um desafio é mapear essas demandas em outros estados para gerar valor também para esses fornecedores que estão mais distantes dos grandes centros. Mas a gente tem atuado aí, além dos eventos em São Paulo, que é o maior volume, a gente já fez em Porto Alegre, em Florianópolis, em Salvador, onde mais? Em Fortaleza. Então a gente consegue atender em Minas Gerais, em vários municípios, Itajubá, BH. Então a gente tem essa capilaridade aí que consegue atender demandas das empresas em qualquer... Tem alguns clientes que querem fazer México e Colômbia, a gente fala, não, é só Brasil. Por enquanto. Por enquanto. Estamos aqui já olhando. O nosso foco é a América Latina, mas a gente tá nesse estágio do acessível, olhando para Brasil mesmo, e focando que o mercado é muito grande aqui, né? Sim. O mercado de eventos no Brasil, ele movimenta 4,5% do PIB nacional. Mas a gente faz um recorte bem específico. A gente recorta em eventos corporativos, depois eventos de marketing, tecnologia e por último eventos pagos por grandes empresas e multinacionais com ticket médio baixo, ticket médio de até 10 mil dólares, que é onde eles têm o maior volume de eventos e é onde eles mais perdem eficiência ali, né? Mais dá trabalho de fazer aqueles pequenos eventos e a gente consegue oferecer tecnologia para que os colaboradores coloquem no carrinho os serviços para eventos e tenham uma experiência completamente self-service. Com 5 dias úteis de antecedência, você compra o seu evento inteiro online, sem precisar falar com ninguém. E, magicamente, os fornecedores todos aparecem ali. E como a gente trabalha muito com o uso colaborativo das informações, as avaliações são muito importantes para eles continuarem vendendo. Sim. E aí é por isso que a gente consegue melhorar a qualidade das entregas. Hoje, NPS... São fontes, né? Tipo assim, os serviços terceirizados, as empresas que precisam, vocês fazem todo esse amaranhado de coisas, junta tudo e entrega o pacote. Hoje a gente tem 10 áreas de atuação, então desde alimentação e bebidas, entretenimento, audiovisual, foto e vídeo, decoração, staff, equipe staff é uma das que a gente mais vende, brindes personalizados. Dentro dessas 10 áreas de atuação tem 158 categorias possíveis. Então, por exemplo, dentro de alimentação e bebidas, tem buffet, tem bar, tem fornecedor especializado em hambúrguer artesanal, tem fornecedor especializado em pizza, tem fornecedor especializado em chopp artesanal. Hoje o mercado de eventos ele é composto por serviços especializados e 94% das empresas são micro e pequenas empresas. Então quem faz buffet não faz bar, quem faz audiovisual não faz tradução simultânea, quem é banda não toca de DJ. Quem faz o cordão do crachá é o exemplo que eu mais gosto. O cordão do crachá, quem faz é um fornecedor. O crachá que você pendura no cordão é outro fornecedor. E se você quiser a etiqueta com o nome do participante, já é um outro fornecedor de locação de impressora. Mais a recepcionista para entregar. Então, em um evento corporativo, para o participante ter um crachá no pescoço, você envolve 4 fornecedores. E do outro lado, as grandes empresas e multinacionais, elas não conseguem nem contratar esse pessoal, nem qualificar e nem buscar. Então, é nesse desafio que a Celebrar se encaixa, ajudando as grandes empresas e multinacionais a qualificar, encontrar e contratar esse pessoal para eventos. E do outro lado, para os fornecedores, a gente ajuda na gestão comercial, né? Muitas vezes eles são o que a gente chama de equipe, né? É uma pessoa só que faz tudo, faz a operação, faz a entrega, então a gente ajuda muito na gestão comercial, levando oportunidades. E foi essa dor de mercado que vocês identificaram? Tipo, esse gap foi onde vocês olharam e falaram, não, aqui tem que solucionar. Como foi o processo de ideação até a escalabilidade do negócio de vocês? Conta um pouquinho pra gente se contextualizar. A Celebrar é uma startup um pouco diferente do normal. A gente tem 7 anos de bootstrapping já, então há 7 anos a gente tá rodando a solução sem captação de investimento. E a primeira rodada a gente tá fazendo agora, só depois de encontrar o Product Market Fit, só depois de gerar escala em receita, a gente falou, beleza, agora vamos abrir uma rodada de captação. Mas essa história vem muito de antes, te contar um pouquinho lá do que rolou lá atrás.
eu comecei a trabalhar com eventos com 14 anos. E me apaixonei pelo setor, mas antes, aos 12 anos, eu fazia sites em HTML para as padarias do bairro, para os bares da... Nossa, já tava na veia, eu fiz um curso de web design e na época era super 2002 isso. Hoje eu tenho 34 anos, então eu tô há 20 anos no mercado de eventos, mas eu já tinha esse viés de tecnologia de antes. Durante a minha experiência, eu produzi alguns dos maiores festivais que acontecem no Brasil. Fiz 8 Lollapalooza, 2 Tomorrowlands, Tribe, Euforia, shows internacionais de Phil Collins, U2. E durante toda a minha jornada ali, eu me incomodava muito com um problema que a falta, a grande quantidade de intermediários nessa cadeia. Então, quando eu levei para a universidade um estudo acadêmico, eu estava fazendo faculdade na USP, eu fiz o primeiro estudo acadêmico da Universidade de São Paulo que correlacionou tecnologia com eventos. E eu levei um problema que eu quis resolver, que era o caso do Seu Francisco. O Seu Francisco era um staff de um festival que eu trabalhei e ele fazia controle de acesso. Então ele ficava ali controlando o acesso do pessoal numa passagem. E na minha planilha, no meu borderô financeiro, ele custava R$350 para trabalhar 12 horas. E daí eu cheguei para ele e falei, Seu Francisco, quanto é que o senhor ganha para ficar 12 horas em pé aqui? E ele falou R$70 e uma marmita. E aí eu fiquei revoltada com isso. Eu falei, eu sou apaixonada pelo mercado, mas eu não consigo achar isso ok, achar isso normal. E todos os anos a gente vê matérias na mídia falando de mão de obra análoga à escravidão em grandes eventos no Brasil. E a Celebrar nasceu para resolver esse problema. O que eu identifiquei? Eu falei, cara, se eu abrir um MEI pro Seu Francisco aqui na ponta, ele consegue vender na outra ponta para uma empresa SA. Tirando aqui, eu fiz um estudo na USP e identifiquei de 7 a 8 camadas de intermediários. Essa cultura foi se fortalecendo aí nos últimos anos em eventos por causa da capacidade de carga desses fornecedores. Então eles têm uma baixa capacidade de carga. Então não dá para a grande empresa contratar teria que contratar pulverizado de muita gente. Sim. E aí foi por isso que a gente pensou na Celebrar, para aumentar essa eficiência, aproximando quem vende de quem compra. Sim, serviços para eventos. Pontas soltas também, né? Porque eu acho que é muito interessante isso que vocês fazem, é juntar tudo num pacote de resolução e trazer de forma mais célere possível e também mais confiável possível. Sim, né? Exato. E a gente ainda facilita o pessoal que compra nas empresas. Primeiro que eles ficam super felizes e chocados com a experiência online, né? Que é totalmente self-service essa jornada. Você pode chamar um humano ali clicando no botãozinho, mas a maioria das pessoas gostam de seguir essa jornada online. E o que eles mais gostam de poder indicar fornecedores. Então as grandes empresas, os colaboradores dessas grandes empresas indicam fornecedores talentosos que eles encontram por aí e a gente permite que eles consigam contratar isso com os budgets corporativos. Então tem até um cliente nosso que gosta de tudo que é roxo. E aí os colaboradores encontraram uma menina na Avenida Paulista, vendendo cookies roxos. E eles adoraram o cookie dela, é recheado de Nutella e ele é todo roxo. E eles indicaram essa menina para Celebrar, ela chama Renata. Ela se cadastrou na Celebrar e hoje essa empresa contrata os cookies da Renata pela plataforma. E assim, ela já vendeu mais de 7 mil cookies. Ela tá super feliz e ela fala que a Celebrar transformou ela numa empresária, porque agora ela gerencia isso, ela não fica mais andando na rua tentando vender o cookie, ela fica mais tempo fazendo o que ela gosta, que é cozinhando, fazendo o preparo e as entregas dos cookies no endereço do cliente. Nossa, então, eles conseguem ter esse poder de trazer fornecedores para nossa ferramenta. É uma cadeia que se retroalimenta total, né? Exato. E até tem um número muito legal, que o nosso CAC, né, que é o custo de aquisição de cliente fornecedor, ele é negativo. Porque tem mais empresas nos trazendo fornecedor e mais fornecedor indicando fornecedor do que de fato a Celebrar investindo nisso. Então, a gente não investe em marketing para captar fornecedor porque isso se retroalimenta ali. Teve até tem um cliente nosso que fica em Itajubá, em Minas Gerais. Eles indicaram a tia que vendia coxinha na frente da fábrica. E aí a tia que vendia coxinha na frente da fábrica, ela não tinha CNPJ, meu time de sucesso entrou em contato, mandou um texto ali que explica, né, o passo a passo. Ela mesma abriu o CNPJ dela, pediu ajuda pro filho ali, abriu o CNPJ e hoje ela vende as coxinhas não mais na porta da fábrica, e sim nos coffee breaks dentro da firma. Olha, vamos celebrar o empreendedorismo então, né? Vamos. Que bom, porque quando a gente olha para índices de empregabilidade, desemprego agora mais recentemente caiu, né? 7,7%, ou seja, é um número que é bem visto, e a empregabilidade com o mercado de trabalho ligado ao empreendedorismo que está assim despontando e contribuindo para essa queda do desemprego, né, Camila? Que bom. Sim, a gente é uma startup de impacto na Celebrar, norteada pela ODS 8.
A nossa principal métrica de sucesso é o de quanto de renda a gente distribui. Sim. E a gente já distribuiu nos últimos anos mais de 12 milhões de reais em renda para micro e pequenas empresas desse setor. Que bom. Então eu acredito muito nesse impacto e eu acho que é aí que tem o propósito, que é aquela coisa, sabe? O que me faz acordar todos os dias e matar um leão por dia. É muito o impacto que a gente consegue gerar nesse setor que representa quase 5% do PIB nacional. Imagina se eu conseguir injetar 5% do PIB nacional direto na ponta, né? Sem tantos intermediários. Que bom. Vem cá, e a gente sabe de períodos sazonais para contratação temporária de final de ano, por exemplo. A gente tem alguns eventos no varejo, né? Nesse sentido mais amplo mesmo de vendas e tal, movimentação. E para o setor em específico de eventos, sejam eles corporativos, shows e tal. Como é que tá esse período agora de final de ano? Como é que a gente olha para um ano inteiro em termos de quando temos mais, quando temos menos? Depois da pandemia, a gente tem notado que o ano inteiro tá cheio de eventos. Tá difícil até para alguns tipos de eventos acharem as datas, né, no calendário. Então as datas estão bem disputadas. Mas no Q4, que a gente chama, que é o último trimestre do ano, outubro, novembro e dezembro, a gente tem um aumento expressivo por causa das festas das firmas, sabe? Como fraternização de final de ano. Então muita empresa quer celebrar os resultados ali do ano e às vezes incluir também, a gente tem um aumento de ticket médio, que as pessoas querem incluir uma banda, um DJ, um bar, deixar aquele evento brindes pro final do ano. Então, tem evento o ano inteiro, janeiro, fevereiro, março é um perfil mais corporativo num sentido treinamentos, cursos, alinhamento de equipe. E isso vai mudando o perfil pro final do ano, onde fica mais uma cara mais festa mesmo, vamos celebrar, a gente chegou até aqui, então... Mas a gente percebe que tem algumas empresas que fazem essas festas mensais, tem algumas que fazem as celebrações trimestrais. Mas assim, último trimestre, outubro, novembro, dezembro, parece que todo mundo faz. Então a gente tem um aumento bem expressivo ainda. Só que antes da pandemia, início do ano era bem fraco, só começava evento depois do carnaval. E agora a gente já tem visto diferente. Muitos eventos voltados mais para conteúdo ou para feiras de negócios, eles estão usando essas datas aí do início do ano porque tá um pouco sobrecarregado o final do ano nas agendas. Sim, eu imagino. Vem cá, você falou no início do bloco sobre essa questão América Latina, que ainda é, quem sabe, médio e longo prazo, né? Vamos olhar primeiro para o cenário doméstico, mas quando você busca referência com relação ao que acontece no cenário internacional, tem alguma região, país que se destaca em termos de tipo, olha o que tá rolando lá, vamos trazer para o Brasil, personalizar? Não tem ninguém olhando para América Latina nisso, mas a gente tem alguns players já fazendo isso, uns benchmarks fazendo isso no mundo. Tem uma que eu gosto bastante, que já é um unicórnio, já tem um valuation acima de 5 bilhões de dólares, chama Cvent. A Cvent, quando eu olho o histórico deles, o que eles estavam fazendo há 6, 8 anos, é muito parecido com o que a gente estava fazendo há 2 anos atrás. É um player que já atua na Ásia, Oriente Médio, Europa e Estados Unidos. Tem um outro player que se chama Planed. A Planed está no Canadá, faz Canadá e Estados Unidos. Também é muito parecida com a gente, está seguindo a mesma jornada. Na América Latina, a gente tem alguns players de categoria. Então eu tenho player que faz só A e B, né? Faz só alimentação e bebidas. Tem gente que faz só palco e música. Tem alguns que só fazem staff, tem alguns que só fazem banda. Mas o principal valor que a Celebrar entrega é ser um one-stop shop. Então é conseguir ter todas essas verticais na mesma plataforma, porque a gente olha muito para o modelo de negócios de SaaS vertical, onde a gente consegue resolver o problema de toda uma cadeia de eventos, e o problema da cadeia não está só em uma categoria, tá na composição de todas elas ali. Então a gente gosta muito desses players acontecendo no mercado porque validam muito a nossa tese e ajuda também a gente trocar e aprender com o desenvolvimento do negócio, porque inovar é aquilo, né? A gente vai criando, construindo, medindo e aprendendo, construindo, medindo e aprendendo nesse ciclo eterno. Então é muito legal quando a gente vê benchmarks tanto no Brasil quanto no mundo fazendo isso, porque quando eu comecei em 2012, que eu escrevi o trabalho acadêmico na Universidade de São Paulo, as pessoas achavam que eu era maluca. Você é maluca? Tem gente que tem medo de comprar eletrônico online para não chegar um tijolo lá naquela época, e você tá querendo vender evento, querendo vender banda, buffet, DJ, cerveja artesanal, você tá maluca. Com a confiança, né? E isso numa mentalidade de 2012. Sim. Depois da pandemia, o que eu estou dizendo desde 2012 se tornou muito óbvio. Então a gente estava fora do timing quando eu comecei a empreender, mas foi muito bom começar fora do timing, porque a gente conseguiu treinar. A gente treinou. E é esse construir, medir, aprender que vai fazendo com que a gente desenvolva inovação. Então eu fico feliz de ter começado fora do timing, apesar de ter só tomado porrada. Sim.
todo o negócio ficou óbvio para a sociedade depois de 2020, onde teve essa extrema digitalização. E as pessoas começaram a achar normal comprar tudo online. Mas lá em 2012 o pessoal achava que eu era um extraterrestre mesmo. Mas você tinha visão de longo prazo, minha filha. Olha, futurista. Camila, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas eu tô curiosa para na volta ouvir mais sobre esse time, porque o tempo certo é aquele que realmente as coisas se encaixam e a gente depois entende tudo o que acontece. Fechado. Né? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas na volta a Camila tá por aqui ainda para contar mais sobre a Celebrar. Fica por aqui. Já estamos de volta. Camila, fiquei curiosa para saber o que um colaborador precisa ter para fazer parte do time em Celebrar. Recrutamento de seleção, as skills dessa galera, como é a composição? Bom, hoje a gente tem 18 pessoas no time, mas eu ainda não tenho um RH interno. A gente vai ter aí depois da rodada de investimento. Então sou eu que faço todas as seleções das pessoas e eu acho que essa é a coisa mais importante que tem dentro do escopo de um empreendedor. Porque primeiro que é impossível construir algo gigante sozinha. E segundo que cada pessoa que entra no time, eu acho que principalmente nesse início, a gente tá com quase 20 pessoas, mas é como se fosse um ingrediente de um bolo, de uma receita. E cada ingrediente pode mudar muito a entrega final. Então eu entendo muito as pessoas como essa mágica de o que eles vão trazer pra gente construir aqui juntos. Eu escolho as pessoas por três pontos básicos, que é energia, inteligência e integridade. E além desses 3 pontos básicos, tem que ter a nossa premissa aí, que é ser apaixonado pelo mercado de eventos, porque é um mercado tão caótico. Mas assim, hoje até os nossos desenvolvedores, back-end, front-end, o pessoal que é PO, eles gostam de eventos. Então eu acho que é importante entender essa realidade do mercado e ter algo além da parte hard skill, sabe? Ter alguma coisa ali que te motiva mesmo, um propósito forte e que todos eles têm uma coisa em comum, que é a gente quer impactar muita gente. A gente não quer construir algo pequeno para pouca gente. A gente quer criar algo que seja revolucionário em um setor. Então eu brinco que na Celebrar a gente tem muito essa frase. Às vezes acontecem algumas coisas que o pessoal fica, nossa, a gente tá com um desafio aqui em tecnologia. Então tem sempre essa frase, eu escuto isso com o time, eu acho que pegou na nossa cultura, que a gente não tem tempo pra ter medo, a gente é revolucionário. Então toda vez que acontecem coisas que a gente fala, meu Deus, o que eu faço agora? Não temos tempo pra ter medo, a gente é revolucionário aqui, vamos. E eu sinto que essa cultura passou pro time inteiro, então é importante pra gente ter essa rebeldia nas pessoas, essa ousadia. Né? Além da parte de hard skill que a gente tem que analisar. Claro, a formação técnica que não é dispensável, mas também não é suficiente se a gente olhar só por ela, né? Tem que realmente potencializar esse olhar humanizado mesmo. Agora, com relação ao futuro nesse mercado, como é que você enxerga? Há alguma mudança significativa? A gente fala muito hoje sobre pauta de sustentabilidade, né? Consciência também, networking também, que esses eventos, obviamente, são muito bem-vindos para esse lado. Futuro do evento, como é o seu? Eu acho que a ESG é prioridade, né, para todas as pautas que a gente for ver. Hoje a gente percebe que está na 6ª onda da inovação ali, onde a gente está olhando muito para tecnologias limpas e para olhar tudo que a 1ª, 2ª, 3ª e a 4ª e a 5ª onda complicaram e prejudicaram a sociedade e esse mundo em que a gente vive. Então, como que a gente faz para agora gerar um impacto positivo? Porque dizem alguns pesquisadores que a gente já passou do ponto de equilíbrio, né? Então não dá mais para voltar e desprejudicar o mundo do jeito que já foi prejudicado. Mas dentro de tecnologia a gente tem um viés que a gente acredita que a partir do momento que a gente encontra um modelo repetível e escalável, a gente ganha uma velocidade suficiente para conseguir retroagir nisso e resolver os problemas que foram construídos aí e fomentados por muito tempo. Então, o que eu vejo nessa parte de inovação é a forma de se consumir, então o ESG não só na questão ambiental, mas também na questão social, olhar para a cadeia de produção e se preocupar de fato se existe mão de obra análoga à escravidão no seu evento, se preocupar com a cadeia de produção, com a cadeia de entrega, com os alimentos também que são servidos, se aquilo olhando mais para a cadeia como produtores locais, a gente tem visto alguns buffets olhando para refugiados. Então, alguns vieses muito importantes para ESG.
Tem até uma empresa que contrata na Celebrar que eles filtram por viés de impacto. Por exemplo, eu quero só fornecedores LGBTQIAP+. Então eu quero só fornecedores, pessoas pretas no meu evento. Eu quero só empreendedoras mulheres no meu evento. Tem até uma bandeira que chama empreendedores periféricos. E muitas vezes eles procuram dentro dessas bandeiras. Então eu acho que ESG é a principal prática. E isso se reflete também nos itens para os eventos. A gente antigamente via muito backdrop de lona impressa para todo lado. E isso gera um lixo que não é reutilizado depois todos esses materiais. Sim. Então a gente tem visto muita gente usando painel de LED, video wall, formas digitais de passar essa comunicação. E quando precisa de lona, tem alguns fornecedores que já estão fornecendo lona reciclável ou lona biodegradável. Às vezes é uma lona que você permite a lavagem e a impressão de outras coisas naquela mesma lona. Então a gente percebe que o mercado tem... eles estão finalmente abrindo os olhos, né, para essas questões ambientais e sociais que são extremamente importantes. Mas eu acho que de futuro a gente entende que a pandemia do Covid foi um marco nesse mercado de eventos, porque depois da pandemia ficou óbvio para as pessoas a grande necessidade que nós, seres humanos, temos em interagir com outros seres humanos. Sim. Então acho que depois do isolamento que a sociedade passou por isso, ficou muito mais valorizada a questão da interação entre as pessoas. Então até as empresas que não faziam evento antes, hoje com o modelo atual, o modelo híbrido, muitos escritórios viraram os espaços para eventos e os colaboradores estão pedindo esses momentos de interação entre as pessoas. Então é o que eu estava te falando no bloco anterior, essa questão do timing. Então além da questão de ESG, tem essa questão de timing de mercado, de fazer evento é importante sim. Não é o core business da maioria das empresas, mas todas as empresas fazem. E é preciso, é necessário, né? Para realmente essa crescente. Você falou da pandemia, realmente ela foi um marco para vários setores. Durante a pandemia, vocês sobreviveram. E de que maneira vocês olharam para isso? Porque realmente o formato online requer uma exigência, né? Uma formatação mesmo, o híbrido outra, o presencial, que é, para mim, o melhor. Também de forma diferente. Como é que vocês olharam para esse momento na pandemia em específico? A gente fazia só eventos presenciais antes. E aí, do nada, nossa entrega ficou proibida. A aglomeração não podia mais fazer. E a gente tomou 92% de churn dos clientes. Ou seja, 92% dos meus clientes simplesmente sumiram. Nossa. Mas o que a gente mais ficou em choque, e a gente falou, tem coisa aqui, foi nos 8% que ficaram. Sabe, o mundo tava acabando. Por que 8% continuaram pedindo coisas para eventos? A gente falou, vamos olhar para esse mamífero aqui. Por que eles estão pedindo? E os 8 era de que setor? Tinha um setor específico? Todos eram grandes empresas e multinacionais com mais de 1.000 colaboradores. E aí a gente começou a olhar para o que eles estavam pedindo. Ou era entrega de coffee break na casa dos colaboradores para um evento online, ou era uma banda para tocar no online, numa live. Às vezes eles pediam brindes personalizados, máscara, álcool em gel, com logo para mandar para os colaboradores. A gente pegou o pessoal de equipe staff e eles faziam a montagem dos kits. Todos os fornecedores de vários itens diferentes mandavam para casa desses staffs, como eles não podiam atuar com recepção, com a produção, com as coisas que eles faziam antes, eles faziam um serviço de manuseio desses kits nas casas deles. As transportadoras pegavam e levavam para os eventos. Tudo que cabia numa caixa, a gente colocou numa caixa e conseguiu sobreviver nesse período. Depois da pandemia, a gente se posiciona hoje com eventos híbridos, online e presenciais. Hoje a maior parte do nosso volume é presencial ou híbrido, mas a gente tem uma categoria gigantesca que surgiu no pós-pandemia. Tem categoria até para teste de Covid, equipe de enfermagem. Então, o mercado ele é muito dinâmico. E a gente vai se moldando conforme as coisas vão acontecendo. A pandemia trouxe muito aprendizado pra gente. E eu acho que o principal foi entender que o nosso ICP, que a gente chama que é o perfil de cliente ideal, são grandes empresas e multinacionais. Hoje a gente foca a nossa solução para eles, para aqueles 8% que ficaram. E foi assim que a gente conseguiu deixar Celebrar. Hoje a gente já é 8 vezes maior do que a gente era antes da pandemia. Bom. Isso foi essencial, focar nesse ICP. Antes a gente vendia para todos os tipos de empresa e era muito difícil desenvolver uma solução. Eu imagino que a solução é como se fosse um remédio para uma doença, né? Então, se você tem uma dor e eu te der um remédio, essa é a solução. Agora, se eu tiver muitas pessoas com dores diferentes, é muito difícil de eu desenvolver um remédio. Sim. Quando a gente focou nesse ICP, nesses 8% dos clientes que ficaram, a gente conseguiu gerar o crescimento que a gente está hoje, que a gente está crescendo 150% ao ano nos últimos 4 anos
totalmente em bootstrapping e o break-even já foi realizado antes da pandemia. Então a gente está fazendo isso de maneira completamente sustentável pro mercado. Ai, parabéns, Camila. Vem cá, minuto final, mas antes sua mensagem, suas dicas profissionais, fica à vontade para esse espaço. Eu acho que a grande magia do empreendedorismo é resolver problemas. Então, se tem um problema que te mexe com o seu coração, que você consegue levar pro coração e falar, não consigo lidar com esse problema aqui, isso é empreender. Tipo, põe em prática, e empreender é resolver problemas. E eu acho que juntos nós, empreendedores, podemos mudar a realidade do país e a realidade de muita gente. Então, eu gosto muito do viés empreendedor. E eu acho que isso cabe em todas as áreas, e quanto mais empreendedores existirem resolvendo pequenos problemas, mais a gente vai ter um ganho como um todo, como a sociedade. Ai, que a gente ganhe cada vez mais e possa ter motivos para muitas alegrias, né? Motivos para celebrar. Sim. Obrigada, Camila, pela participação aqui. Valeu, muito obrigada. Foi ótimo falar com você. Obrigada, pessoal. Tamo juntos. Obrigada, Camila. E para você também, muito obrigada sempre pela companhia, audiência. Lembro que o programa fica disponível no YouTube do canal Empreender. Até o próximo Startupeiras.